Bom dia para você que está assistindo em casa. É ótimo estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor, certo? E hoje nós vamos estar estudando o livro de Lamentações. Então convido você hoje pela manhã de abrir sua Bíblia, livro de Lamentações, capítulo número 1. Lamentações, Lamentações, capítulo número 1. E vamos ler de 1 a 6. Lamentações, capítulo número 1, de 1 a 6. Convido você, por gentileza, assim que achar a passagem, vamos ficar de pé, reverência à palavra do Senhor. Lamentações fica imediatamente depois do livro de Jeremias. Então, você tem Jeremias, chegando no fim de Jeremias, você tem o livro de Lamentações. Nós vamos ler o capítulo número 1, versículo de 1 a 6. Lamentações, capítulo número 1, versículo de 1 a 6. A palavra de Deus diz o seguinte: como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva, que foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente choram de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem a quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houverem alegrosamente com ela, tornaram-se seus inimigos. Judá passou cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião planteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes. Ela mesma tem amargura, os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas provocações. Os seus filhos vão em cativeiro na frente do adversário, e da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Oremos. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença. Louvamos a Ti, Senhor, pelo início de mais uma semana. Pai, nós Te louvamos pela oportunidade, o privilégio, de estar na Tua casa. Pai, para louvar o Teu maravilhoso nome, pois é o Deus que tem nos sustentado. Pois pela Tua misericórdia e pela Tua graça nós estamos em pé. E Pai, pedimos para aqueles que não estão aqui hoje pela manhã, aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por dificuldades, e Pai, nós pedimos que em tudo Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Mas Pai, nós corremos para pedir o Teu auxílio, o Teu socorro, na ministração da Tua palavra hoje pela manhã. Pai, abre nossos corações, abre nossas mentes, para que o Teu Espírito Santo possa falar na parte mais íntima de cada área das nossas vidas. Pedimos que nós podemos compreender e aplicar a Tua palavra em nossas vidas, para que em tudo o nome do Senhor Jesus Cristo esteja honrado e glorificado para sempre. Amém. Pode sentar. Então nós falamos essas últimas 3 semanas sobre o livro de Jeremias. Jeremias vem profetizando a mensagem bem dura, bem severa, que Deus vai julgar o pecado de Judá, se ela não se arrepender.
e nós elaboramos os pecados, que era uma coisa que começou lá em cima, e foi lá embaixo, começou embaixo, foi lá em cima. Todos estavam envolvidos no pecado, o menor até o sacerdote, os reis. E Jeremias dizendo: olhe, se não arrepender, venha a destruição de Deus, venha a nação da Babilônia. Então nós sabemos que o exército babilônico sitiou Jerusalém por 2 anos. A situação ficou precária, e finalmente as paredes foram rompidas, a cidade foi tomada e saqueada, o templo, o palácio, os outros edifícios queimados. Imagina a devastação, a destruição, e os prisioneiros deportados para a Babilônia. Tendo testemunhado isto, esses eventos horrorosos, Jeremias compôs esses lamentos. A palavra lamentações significa chorar alto, e é um costume dos judeus que quando há luto, eles choram até e contratavam pessoas para chorar junto com eles. Então nós vemos aqui 5 poemas melancólicos de luto pela destruição total de Jerusalém e do templo pelos babilônios. Então há um sentimento, um tema de tristeza. Imagine, tudo que era bom, tudo que era de segurança já não existe mais. E nós vamos observar aqui o formato. O livro de Lamentações é um livro de poesia, diferente do que nosso poesia brasileiro. Então o que você lê aqui, nós acabamos de ler 1 a 6, você vê, tem uma palavra que você não conhece. No início do versículo 1, Aleph, no início do versículo 3, Bet, essas são letras hebraicas. E o que nós temos aqui são 5 poemas acrósticos. Quer dizer o que é acrósticos? Que cada versículo, se estivesse lendo em hebraico, iria começar com essa letra, ou seja, versículo 1 e 2 começa com a letra Aleph, hebraico, 3 e 4, Bet, e assim em sequência. E nós temos 22 versículos em capítulo 1, 2, 4 e 5. E para o nosso conhecimento, existem 22 letras hebraicas, que é diferente do nosso alfabeto brasileiro. Então, cada versículos aqui começam com esses 2 versículos, começam com uma das letras que temos aqui, e com exceção do versículo capítulo 3, que tem 3 versículos que começam com essas letras hebraicas, certo? Então são poemas acrósticos. Vemos isso em outro capítulo na Bíblia, mas só para a gente entender o que está acontecendo aqui, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre 3 pensamentos hoje pela manhã. Primeiramente, nós vamos ver o sofrimento do povo de Judá. É um sofrimento terrível, e vamos observar aqui que tem um massacre, uma devastação, um massacre em massa. Precisamos entender que o exército da Babilônia entrou e conquistou outros países, e vem tomando cidades na nação de Judá, até finalmente, como falamos, sitiou essa cidade principal por 2 anos. E quando entrou sem piedade, vão matando sem exceção as pessoas. Vamos ver quem mataram. Nós vemos aqui no versículo 6, príncipes e os reis, os líderes civis. Aqui, da filha de Sião, foi-se toda sua glória, os seus o que? Príncipes ficaram sendo como corços, que não acham paz, e caminham sem força, onde? Na frente do perseguidor. Isto é uma referência que foram levados cativos. Realmente Zedequias, o rei, foi levado, príncipes, pessoas da linhagem real foram levados. Também, se você observar comigo agora no capítulo 2, no versículo 2, vamos ver sobre os reis, que eles também foram levados e mortos. Capítulo 2, versículo 2: devorou o Senhor todos os moradores de Jacó, e não se apiadou.
derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá e as abateu até a terra, profanou o reino e seus príncipes. Olha ainda o versículo 9, no mesmo capítulo, abateram suas portas, ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei, nem há visão alguma do Senhor, os seus profetas. Então, os príncipes, muitos mortos, o rei levado para a Babilônia, estão presos, estão no cativeiro. Olha ainda quem mais foi morto, capítulo 1, versículo 19, os anciões e os sacerdotes. Capítulo 1 e o versículo 19: chamei os meus amadores, mas eles me enganaram, os meus sacerdotes e os meus anciões, o quê? Expiraram, morreram. Como? Na cidade, enquanto buscava para si mantimento para refrescarem a sua alma. Estamos falando de morrer de fome. Muitas pessoas. Então, quando a Babilônia entrou, devastando a cidade, já tinha queimado por fora da cidade as plantações, e é uma devastação, uma destruição total. Então, não há comida. E as pessoas, a gente vai ver daqui um pouco, estão desfalecendo. Gente, é coisa terrível de morrer de fome. Então, os príncipes, os reis levados cativos, os anciões, as pessoas mais velhas, pessoas idosas, e os sacerdotes, que são os líderes religiosos, estão morrendo por causa de fome. Olha a situação terrível. Olha agora comigo, capítulo 2, versículo 21 e 22, que quase não havia habitante por causa da matança do exército babilônico. Capítulo 2, agora versículo 21 e 22. Jaz em terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu mataste no dia da tua ira, degolaste-os e não te apiedaste deles. Quando fala jazem, e não estão dormindo, estão espalhados pelas ruas da cidade, multidões de pessoas mortas. De tão terrível foi o massacre, que não tem ninguém que enterre, porque a maior parte foram mortos e levados no cativeiro. Olha o versículo 22. Convocaste de toda parte os meus receios, como em um dia de soledade. Não houve, no dia da ira do Senhor, quem se escapasse ou ficasse. Aqueles que trouxe nas mãos e sustentei o meu inimigo, os consumiu. Olha que situação terrível. Imagine se andando pelas ruas o profeta Jeremias. Agora eu quero esclarecer uma coisa aqui bem interessante. Jeremias poderia estar dizendo, como muitas pessoas dizem hoje, quando alguém, a gente vem advertendo, eu não lhe disse, eu falei para você, eu falei com você, você não quis ouvir. Isso não é o tom do livro de Lamentações. Não. É um tom de lamento. Deus nunca se agradou na morte nem o sofrimento de pessoas que não aceitaram a sua palavra. Porque Deus nos criou para louvar a Ele, para ter comunhão com Ele. Então essa postura, eu falei com você, você recebendo o que mereceu, não está contido aqui nesse livro, não. O que vemos é misericórdia, o que vemos é tristeza. Deus quer que todos se arrependam, venha o arrependimento. Deus não tem prazer na morte de pessoas e a separação eterna das pessoas que nunca aceitaram Jesus Cristo. Não tem prazer nisso, isso não está aqui. E observe ainda, como eu já falei, além da massacre e a matança das pessoas, vemos aqui a fome. Olhe comigo agora de volta para o capítulo 1 e o versículo número 11, capítulo 1 e o versículo número 11.
todo o seu povo anda suspirando. Não perca as palavras. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram suas coisas mais preciosas em quem? A troca de mantimento, para refrescar a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezável. Pessoas estão dando os seus pertences para conseguir um bocado de pão. De tão profunda é a fome, é a escassez de mantimento na cidade. Olha ainda aqui no capítulo 2, versículo 11 e 12, que fala também sobre a fome. E o que a gente vai ver aqui é bem triste. Já se consumiram meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma. O meu coração se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalece os meninos, as crianças de peito pelas ruas da cidade. Diz às suas mães: onde há trigo e vinho, cada alimento, cada bebida, quando desfalece com o ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço das suas mães. Pede à mãe. A mãe não tem leite nem para dar, porque ela está desfalecendo, não tem alimento, não tem como amamentar seus filhos. E as crianças, mãe, cadê a comida, e a mãe não tem nem para dar. Olha que situação terrível. Olha ainda aqui no versículo 19 desse mesmo capítulo: levanta-te, clama de dia, de noite, no princípio das vigílias, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta ele as tuas mãos pela vida dos meus filhos, que desfalece de fome à entrada de todas as ruas. Agora, o que acabamos de ver é terrível, mas o que vamos ver aqui é horroroso. A fome chega a tal ponto. Agora olhe comigo, capítulo 2, versículo número 20. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim, aonde as mulheres comem o fruto de si mesmas, as crianças que traz nos braços, ou mata-se-á no santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta. A fome chega tão profundo que nós temos agora canibalismo. Olha que coisa, olha, que tal ponto chegou. Olha agora capítulo 4, versículo número 10, que fala mais sobre isso. Capítulo 4, versículo número 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de mantimento, de alimento, da destruição da filha do meu povo. Gente, a ira de Deus. Deus é longânimo, Deus é paciente, e por vários anos Deus vai mandando profetas. Ele manda no reinado de Salomão. Por 500 anos Deus vai falando, arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Pare com isso, pare se envolver no pecado, pare com a idolatria. E a nação de Judá não quis ouvir. Então veja que tem um ponto, quando Deus finalmente irou e justamente castigou a nação, a coisa é feia, é terrível. Mas por que tanto sofrimento? Já falamos, mas vamos ver aqui o motivo do sofrimento. Olhe comigo agora, capítulo 1, versículo de 7 a 9. Já falamos, mas vamos ver o que o profeta vai nos dizer. O motivo de tão profundo, tão terrível sofrimento. Capítulo 1, versículo de 7 a 9. Lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tiveram dos tempos antigos,
quando caiu seu povo na mão do adversário, e ela não tinha quem a socorresse, os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Veja, disse o versículo 8: Jerusalém gravemente pecou, por isso lhe fez inestável. Todos que honraram e a desprezaram, porque viram a sua nudez, ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Veio-se a minha aflição, pois o inimigo se engrandece. Israel, Judá, Jerusalém pecou, e hoje, no momento da sua aflição, essa sujeira, essa pecado está visível. Por isso que Jeremias usa palavras, está nas suas saias, não está mais escondida atrás, é visível nas ações, no comportamento, e agora na situação, na aflição, da destruição, nós vemos o que talvez foi escondido. Lembra que o povo falou? Nós estamos indo para a casa de Deus. Lembra que a semana passada Jeremias levou o povo lá, naquela cidade onde estava tendo sacrifício de filhos, de queimando seus filhos em fogo, e agora está tudo demonstrado. Olha aqui o pecado. Uma coisa bem interessante e bem importante a gente reconhecer: podemos esconder todas as coisas de todas as pessoas, mas de Deus nada se esconde. E aqui está sendo revelado o pecado e o motivo do sofrimento. Agora, uma coisa bem interessante, olha o que Jeremias vai dizer agora. Olha comigo, vai comigo agora, capítulo 4 e versículo número 6. Capítulo 4, versículo número 6. Olha que declaração que Jeremias vai fazer agora. Capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se submeteu como em um momento, sem que trabalhasse pelas mãos algumas. Espera aí, como é o pecado de Sodoma pior? O pecado de Judá pior do que o pecado de Sodoma? Não era uma cidade de devastação, de grande pecado? Como é pior o pecado de Judá? Uma comparação não está exatamente na questão do pecado, mas na questão do privilégio. Sodoma não tinha alguém que estava pregando. Sodoma não tinha alguém que ia lá para pregar a palavra de Deus, para falar com eles, apesar do fato que tinha noção, pela revelação natural, que Deus existe. Mas Judá tinha o templo, Judá tinha a lei, Judá tem os sacrifícios, Judá tem a palavra de Deus, tem os profetas, tem os homens de Deus que vêm disseminando. Olha aqui que Deus quer. Judá tinha privilégios. Por isso, seu pecado é pior do que de Sodoma. Porque o que nós vemos aqui é pura e simples rebeldia. Eu sei que eu devo fazer, eu sei que tu queres, Deus, eu sei que você espera, que eu vou amar você de todo o meu coração, de toda a minha alma, de fazer o que você quer, eu não vou fazer. Por isso, o sofrimento, a aflição, o castigo de Deus é tão terrível. Por isso que Jeremias disse: é pior do que Sodoma, porque tinha privilégios, tinha tudo para fazer a vontade de Deus, e rebeldia do seu coração negou a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Agora vamos fazer uma aplicação às nossas vidas hoje. Hoje, 2020, nós temos aqui em nossas mãos a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, a revelação completa
Não há dúvida para quem queira ler a palavra de Deus, o que Deus espera de nós. Hoje, não é todo lugar no Brasil que tem uma igreja pregando a verdade, mas tem a Bíblia traduzida em português. Nós temos muitos privilégios, até aqui em Arembepe. Nós temos de ter cuidado, que não presumimos sobre a misericórdia de Deus. Deus não vai me castigar, eu sou pastor. Deus não vai me castigar porque eu sou filho de Deus. Deus não vai me corrigir porque eu estou debaixo da graça de Deus. Cuidado! A nação de Judá também estava debaixo de uma aliança de Deus. Ela tinha esses privilégios todos, mas quando nós cientemente cometemos pecados constantemente e não há arrependimento, Deus vai nos corrigir como seus filhos. E há um castigo que Deus traz sobre o próprio pecado. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, se você acha que é terrível agora, não viu nada ainda. Porque depois do arrebatamento, depois que Deus levar aqueles que são salvos, vem 7 anos de tribulação. E aí a ira de Deus será solto. Pragas, devastação, fome e piores coisas, porque Deus vai manifestar mais uma vez sua ira sobre a terra. Não devemos presumir dizendo, um dia desse eu vou aceitar Cristo, um dia desse eu vou voltar aos pés do Senhor, um dia desse eu vou. Não, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de reconciliação, de a gente fazer a vontade do Senhor, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Olha aqui comigo agora, capítulo 2 e versículo 17. Tudo isso aconteceu porque Deus cumpriu a sua palavra. Ele falou: venho com castigo, venha a nação da Babilônia, eu vou lhe corrigir, as coisas não vão bem, arrependa-se, se converter, se voltar para mim, haja reconciliação. Olha agora capítulo 2, versículo 17. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez o que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. Jeremias se refere lá atrás para o livro de Deuteronômio, quando Moisés alertou o povo de Israel: se você rebelar contra Deus, Deus vai mandar pragas. Há um capítulo, eu não estou lembrado qual capítulo é, que ele destaca 7 passos que Deus vai fazendo para a nação de Israel, tentando chamar de volta. Se Deus permitir, e nós estudamos os profetas menores, nós vamos ver vários desses passos vem acontecendo entre Isaías e o fim de Jeremias, vem acontecendo. Deus chamando, Deus disse: se não responder, eu vou tirar você da sua terra. Deus cumpriu sua palavra, porque a maior parte da nação de Israel, nesse momento que Jeremias está escrevendo, essas canções de luto não estão na terra prometida, estão na Babilônia, ou estão mortos. Restou um pouquinho de nada na cidade. Deus sempre cumpra a sua palavra. Mas pastor, e agora? Jeremias, olhando a devastação, olhando a destruição, olhando a mão de Deus, desceu e castigou. Deus cumpriu sua palavra, castigou o pecado e a rebeldia. E agora? Eu dou graças a Deus que mesmo momento difícil, mesmo momento de castigo, mesmo momento que Deus nos corrija e nos chama de volta, há uma esperança para o futuro. Graças a Deus por isso também, porque se não fosse, seríamos consumidos, não haverá esperança para mais nada. Deus iria corrigir nosso pecado, não ia sobrar nada da gente.
Mas olha agora a esperança para o futuro. Agora vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, e vamos ler o versículo de 40 e 42. O que é necessário? Reconhecimento do pecado e uma constrição sincera. Olha capítulo 3, versículo de 40 e 42. Escolhemos os nossos pecados, olhamos, consideramos nossos caminhos, experimentei-los e voltamos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus no céu, dizendo: nós precavaramos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoastes. Se não reconhecemos o pecado, não há reconciliação. Mas eu não fiz nada, pastor. Deus sabe, eu sou carne, eu sou fraco. Espera aí. Se não reconhecemos que nós pecamos contra Deus, não há reconciliação. Não há aquela confissão rotinária. Isso não resolve nada. Estamos falando de reconhecimento. Eu sou pecador, eu pequei contra Deus. Jeremias fala que nós pecamos contra Deus, por isso Ele é justo, Ele cumpriu sua palavra. Pai, nós somos arrependidos, Deus perdoa nossos pecados. Como é agora? Confiar e esperar na misericórdia do Senhor. Olhe que nós vamos encerrar nossa lição hoje, no capítulo 3, versículo 21 a 23. Palavras conhecidas, mas palavras que nós precisamos nesse momento. Palavras que o povo de Judá precisava também. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Olha o contexto, Jeremias, olha a devastação, olha a fome, olha o canibalismo, olha as pessoas jazendo nas ruas mortas. Lembra que a maior parte da nação ou foi morto ou está no cativeiro. Qual é a esperança para o futuro? Eu tenho esperança. Qual é? Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus não somente cumpriu sua palavra quando diz que iria castigar e solta a sua ira sobre a nação de Judá. Deus tinha prometido também, se você ler no livro de Jeremias, ele promete depois de 70 anos, a nação de Judá, ela vai voltar para Israel. Então Jeremias está cumprindo a sua palavra, falando sobre castigo, lamentando o que Deus tem feito, mas no momento de grande e profundo tristeza, ele lembra, Deus também é fiel, Ele não só cumpriu sua palavra de nos castigar, Ele vai cumprir sua palavra de nos restaurar. Amém por isso? Mesmo que nós pecamos, mesmo que somos castigados, corrigidos pela mão de Deus, quando reconhecemos o pecado, quando nos arrependemos, nós podemos confiar na misericórdia e a fidelidade do Senhor. Louvado seja Deus, que hoje pela manhã, se você nunca aceitou Jesus Cristo, você pode correr para os braços do Senhor e aceitar Ele como seu único, suficiente Salvador. Talvez você ande afastado de Deus, você pode fazer uma reconciliação com Deus hoje pela manhã. No momento que nós estamos orando, você pode falar com Deus: Pai, eu pequei, eu quero voltar para os braços do Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Talvez hoje nós precisamos reconhecer que nós temos andado até afastado de Deus, nossos corações, e nós podemos confiar na misericórdia de Deus, para Ele nos perdoar e nos purificar com teu sangue, e nos restaurar a comunhão perfeita com o nosso Deus. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado pela palavra de Lamentações. Pai, é difícil, é dura, quando vemos a tua ira e pensamos na eternidade de milhões e milhões de pessoas separadas da tua graça, porque não queriam ouvir a tua palavra, porque escolheram outros deuses. Pai, que triste.
Mas, Pai, eu te dou graças, que o sentimento neste livro ainda é o tristeza do Senhor. O Senhor em grande misericórdia chamando as pessoas para o arrependimento, chamando as pessoas para reconhecer o pecado, chamando pessoas para aceitar teu Filho como o único, suficiente Salvador, até também chamando seus filhos para andar em retidão, também para arrependimento, para reconciliação, para restauração, a comunhão perfeita entre o Pai e o Filho de Deus. Pedimos hoje que teu Espírito Santo possa aplicar a tua palavra na forma necessária na vida de cada um que vai ouvir. Pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um corinho conhecido como nosso apelo. Não há necessidade de você vir aqui no altar, mas onde você está, você pode ficar de pé e cantar comigo, se conhecer. Também pode se ajoelhar, sentar no seu banco e falar com Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o seu amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o quadro for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continuando sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi de te adorar pelo que és. Dele vem o seu amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o quadro for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro porque Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o quadro for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Que Deus possa aplicar suas palavras aos nossos corações. Muito obrigado pela sua presença conosco hoje pela manhã, ao vivo, assistindo também na casa de Deus. Não esqueça que hoje à noite, se Deus permitir, vamos estar juntos aqui na casa de Deus,
19 horas, vamos estar ao vivo às 19h30. Ótimo começo da semana, bom domingo, que Deus nos abençoe e um bom dia.